Muito bem, querido aluno, terminando aqui as nossas tags, né? Quase chegando lá. É agora a hora de falar dos formulários. Essa parte dos formulários é bem interessante, porém, até agora ela não vai ter tanta funcionalidade quanto ela vai ter para você no futuro, ok? No futuro, quem sabe não tão distante, você já vai ser um programador bem experiente, né? Ou pelo menos iniciante aí na programação, e você vai utilizar por demasiado desses formulários. O que o programador mais usa são os formulários, porque são eles que permitem a entrada de dados na programação. As outras tags se baseiam em exibição de conteúdo, mas os formulários servem para entrada de conteúdo. Então nós vamos ver isso agora, começando pela tag form, que é a responsável por separar os formulários. Ok? Ela que envolve, ela é como se fosse a table, né? Ela serve para envolver os conteúdos referentes àquilo. Logo depois nós temos o input, que é um campo de texto. Temos o select, que é um combo de opções, né? Só vou dar uma passada rápida porque nós vamos fazer isso tudo na prática, né? Text area é um campo de texto, mais um campo para descrições, né? É um campo para textos mais longos. A label, e aqui deixa eu falar primeiro da option. A option ela faz parte da select. Nós vamos ver o que é isso. São as opções do select. A gente vai entender isso melhor na prática. E aqui tem o label, que é o que? É a legenda, né? É a legenda para determinado campo. Isso aqui que diz o que vai ser cada campo. E esse legend aqui também, ele também serve para isso, mas geralmente ele é utilizado para identificar o formulário, ou seja, legenda para o formulário. Então, falando um pouquinho sobre cada um, então vamos começar o exemplo prático. Ok? Vamos pegar essa aula 15 aqui, vamos salvar ela como aula 16, formulários. Feito isso, vamos apagar o conteúdo anterior, nós não vamos utilizar. E vamos começar com a tag form. A tag form é uma tag muito complexa, ela tem vários atributos. A tag form ela pode ser trabalhada de várias formas. Então eu recomendo fortemente que você entre no site da W3 Schools e venha ter a tag form. Então estude sobre ela. Ela é compatível com todos os navegadores, né? Você vê que esses aqui são os elementos que compõem a tag form. Mas então eu peço que você estude sobre ela. Estude quais são os atributos dela, o que cada um quer dizer. Você clica em cada um deles, você recebe um exemplo utilizando determinado atributo. Então, olha só, os valores que cada um recebe. Então você vê que fica bem explicado o que cada atributo desse faz, de forma que você entenda na prática, ok? Uma vez que você pegar a sua base aí, que você está recebendo com a gente nesse curso, fica muito fácil para você entender isso. Você vai perceber por si só que realmente isso é verdade. Basicamente, para não esquentar sua cabeça, um formulário ele serve para envolver os campos e mandar eles para determinado lugar no qual o programador vai poder receber os dados e gravar no banco de dados. Essa é a função do formulário. Bom, então o formulário basicamente tem um comando, né? Isso aqui vamos dizer, é o prioritário. Todo formulário tem que ter pelo menos esse atributo aqui, que é o action, que quer dizer para onde que vai esse formulário, para onde tu vai enviar esses dados.
Quando o formulário vai enviar os dados para o mesmo arquivo, você pode deixar ou vazio ou com a hashtag. Isso quer dizer que ele vai mandar os dados para este mesmo arquivo. Então a gente começa a criar os campos dos quais nós vamos compor esse formulário, que são os campos que aqui estão presentes. Campo de texto nesse caso esse com aqui é combo de opções, o option que forma o select, nós vamos ver aqui agora, o text area, label e legend. Então vamos nessa, vamos começar pelo input, que é o mais simples de todos. Então o input se baseia no seguinte: você cria a tag input ela não é fechada, ela fecha dentro dela mesma, e aí basicamente cada campo ele é formado por um nome. Esse nome vai servir para o programador identificar os dados quando ele for receber, né? Quando ele for receber esse formulário para ele poder gravar, então ele vai identificar o valor de cada campo pelo nome. Então, no caso, o nome, nós vamos fazer o formulário que vai receber os seguintes campos antes de nós começarmos: nome do usuário, e-mail do usuário, comentário do usuário, estado do usuário. Então vai ficar assim: nome, e-mail, estado, comentário por enquanto. Então, começando pelo nome, vamos identificar ele como nome, então. Ok? Então, basicamente é isso. E o tipo? Que tipo que ele é? Ele é um tipo para marcar, para poder selecionar, ou um tipo de texto. Que tipo que é esse? No caso, o nome a gente escreve dentro, né? Então, é um tipo texto, logo é um tipo text em inglês. Vamos ver como é que fica isso. Olha só. Então, esse aqui é o input text. Se você der um Ctrl Shift I e selecionar ele, você vê que é exatamente o nosso input text, ok? Muito bem. Então, esse é o primeiro campo. Um BR para não ficar colado no outro, né? Você já sabe o que quer dizer o BR. Vamos para o próximo, que é o quê? E-mail. Então, e-mail não tem nada de especial. Também é um input name, só que o nome dele vai ser e-mail, né? Para que o nosso programador receba e entenda que ele é um e-mail. O tipo dele é text do mesmo jeito. E BR para quebrar a linha. Então vamos atualizar e ver o que acontece. Olha só, nome, e-mail. Você pode estar percebendo aí que para o usuário ele só tem dois campos, então ele não sabe o que é o que. Então é aí que entra nossa tag específica label. A label ela serve exatamente para fazer a legenda para determinado campo. Então como que seria isso? Seria da seguinte forma: a gente criar uma label, fechar essa label e dentro dela dizer para o usuário o que a gente quer que ele faça. Digite seu nome, no caso. E aqui embaixo, digite seu e-mail, né? Vamos abrir a label. Tá aqui a label, vamos fechar a label. Vamos dizer para ele digitar seu e-mail. Então vamos atualizar agora. Olha só, digite seu nome, digite seu e-mail. Bem bacana. Se você quisesse que o nome ficasse em cima, então a gente teria que colocar um BR aqui também, para que não ficasse na frente. Olha só para isso. Digite seu nome, digite seu e-mail. Próximo dado é o estado. Então o estado a gente podia pedir para ele digitar o estado também. Só que não seria mais fácil se nós fizéssemos uma lista de estados para que ele pudesse simplesmente procurar o estado dele? Então como é que seria isso? Seria utilizando o select. O select, nós vamos fazer o label, né? Para
pedir para ele digitar o estado. No caso, selecionar o estado. Selecione seu estado. Então tá aí, deixa eu separar um pouco esses códigos. Beleza. Selecione seu estado. Então até agora fica assim. Agora vamos pedir para ele selecionar o estado. A tag de seleção é a tag select. Só que apenas a tag select não resolve, tá vendo? Select é simplesmente a caixa. A gente tem que colocar as opções aqui dentro. Antes vamos colocar o nome dela. O nome dela é estado. A tag select ela não tem tipo porque ela já é um tipo, ela é um tipo de seleção. Então não é necessário colocar o type, ok? Agora vamos criar as opções. Para isso a gente usa o option. O option em si é a opção. No caso, estado Minas. Aqui dentro a gente coloca o valor Minas Gerais, que vai aparecer para o usuário. São Paulo. Então atualiza, olha só, Minas Gerais, São Paulo, e assim quantas opções você quiser. A opção que você colocar aqui em cima primeiro vai ser sempre o padrão, a opção que vai ficar selecionada. Opa. Ok. Option. Poderia colocar aqui dentro também. Selecione seu estado. Aí ficaria. Selecione seu estado. Você percebe quando eu atualizo aqui, ó, Minas Gerais continua lá, porque o Firefox ele lembra a última opção que eu deixei. Mas se eu der um Enter aqui, aí fica selecione seu estado. Ok. E aqui desse option ele tem um atributo chamado value que diz qual é o valor que o programador vai receber. Então o value SP, por exemplo, value MG e value não selecionou nada. Então assim, o que é isso? Porque na hora que você mandar esse formulário para o programador, ele não vai receber o que está dentro aqui do option. Ele vai receber o que está dentro do value. Ou seja, quando o usuário clicar em Minas Gerais, ao invés de o programador receber Minas Gerais, ele vai receber MG, ok? Isso é uma forma de você poder escrever uma coisa para o usuário e mandar outra para o programador, né? Um pouco diferenciado. E aí você pode criar quantos selects você quiser dentro do seu formulário, isso aí é limitado. Ficando apenas o último, que é o comentário. Não é isso? No caso do comentário, é uma caixa de texto um pouco maior, então para isso a gente usa o text area. Então a tag text area, vamos criar uma label para ela também, para o usuário saber o que ele está, o que ele vai ter que informar. Então escreva um breve comentário, e nisso a gente coloca BR aqui, né? Também não pode esquecer. Então vamos fazer a tag text area. A tag text area é um pouco diferente também, assim, text area. Simplesmente fazer isso com o nome comentário. E aí nós vamos ter uma caixinha. Opa, fiz alguma coisa errada. Aqui não fechei a text area. Ok, aí sim nós vamos ter uma caixinha de texto diferente, né? Da qual você pode diminuir, aumentar. Você vê que é uma caixinha de texto diferenciada, própria mesmo para você escrever textos maiores.
ok? Fora isso, a text area é a mesma coisa que a text, que a input text comum. Fora esses comandos que eu acabei de te mostrar, nós temos dois outros tipos de comandos que você já deve ter visto por aí. Um que é o radio button, que vamos ver aqui agora, que é geralmente utilizado para selecionar o sexo. Selecione o seu sexo. Então, geralmente, quando você tem poucas opções e da qual o usuário só pode selecionar um, você usa o radio button. Para fazer ele, você cria um input, né, com nome comum, radio button, no caso aqui sexo, e aí no type que você muda, ao invés de colocar text, você coloca o referente ao radio button, que é o rádio, ok? E aí olha só como vai ficar isso aqui. Você vê que ele cria uma caixinha. Então é inevitável que você tenha, vou colocar um BR aqui também, que colocar a legenda fora. Então você pode colocar assim, masculino. Agora vamos fazer o feminino, criando outro input com o mesmo nome, sex, e o type rádio também. Olha só como isso ficaria. Selecione seu sexo, masculino, feminino. Você vê que eu não consigo selecionar mais de uma, eu só consigo marcar uma por vez. E aí você me pergunta, como que eu saberia lá na programação qual que o usuário selecionou, masculino ou feminino? Aí entra mais um atributo, value. Então, no caso masculino, você colocaria algo para identificar que ele selecionou masculino. Por exemplo, mask, ou a própria palavra masculino. E aqui no feminino, fem, né? Para o usuário não vai mudar nada. Porém, agora o programador sabe qual que ele selecionou. Ok? Fora isso, não tem mais segredo aqui no caso do rádio. Fica faltando então só o próximo, que é o checkbox. Antes eu queria dizer o seguinte, pessoal, que sempre quando você for fazer um name, se atente a não usar caracteres inválidos. Não use caracteres especiais, não use espaços, ok? Não use aspas, nada do tipo. Só use letras comuns e números, traços e underlines. Nada de utilizar caracteres especiais, ok? Na identificação daquele atributo name. No value você pode colocar o valor que você quiser. Então vamos para o último, que é... Isso aí evita muita dor de cabeça, tá bom? Fazendo a última opção agora, que é o checkbox, que é parecido com o radio box, porém utilizado para quando você quer selecionar mais de uma opção. Por exemplo, a seguinte situação: quais destes móveis você tem na sua casa? E aí a gente faria as opções, que são armário, então input, type, no caso do type, agora é checkbox. Aí o name é aquele mesmo esquema, móveis, no final BR para separar. Vamos dar um Ctrl D aqui para facilitar o ato de escrever. Na verdade não é value, é nome, no caso name,
o value que é armário. Ótimo. Nesse caso aqui, sofá. E aqui, sofá. Por último, geladeira. Geladeira. Vamos ver como ficou esse aqui. Então fica da seguinte forma. Olha só. Você vê que o usuário seleciona quantos ele quiser das caixas que a gente tem, né? Então, pessoal, basicamente esse aqui são os tipos de campo que você pode ter aí em um formulário, tá? Só para complicar mais um pouquinho, o caso aqui dos checkbox, ele geralmente vem assim com dois colchetes na frente para querer dizer que aqui o usuário vai poder selecionar mais de um, né? E para o programador receber todas as opções que ele selecionar, ok? Então fica aí a observação que sempre o do tipo checkbox vai ter esses dois colchetes na frente, tá? Quer dizer que vai ser um array. Hoje você talvez não entenda isso, mas no futuro você vai entender o que eu estou te dizendo. Ok? Também dizer para você que a gente não está focado aqui no visual, a gente só quer a funcionalidade. No futuro nós vamos abordar aqui a estilização disso aqui com CSS, beleza? Então basicamente esse é o formulário. Segue e até a próxima videoaula. Falou!